E só pra falar pra vocês, eu queria muito gravar aqui, na frente disso aqui, mas... Não, obrigado. Outro dia me vi imerso em uma daquelas espirais de pesquisa que começam na teologia básica e terminam nos confins do ocultismo e da neurociência. Tudo começou com uma busca simples. Eu queria entender as edições do livro de Tobias, em português. É um texto que faz parte do Antigo Testamento, nas Bíblias católicas, e está presente em traduções como a Ave Maria, a de Jerusalém, a da CNBB, a Pastoral e a da Paulus, geralmente posicionado entre os livros de Neemias e Judite. E eu descobri algumas coisas, duas coisas mais especificamente, que é fácil acessar a tradução completa online, ou em apps como o Laudat, e que, em meios acadêmicos, a figura de Tobias frequentemente aparece sob sua forma grega e hebraica, também chamada de Tobit. Até aí, uma pesquisa normal, mas como o conhecimento funciona em teia, um assunto esbarrou em um território denso e esotérico, a Lesser Key of Solomon, ou a Chave Menor de Salomão. Diferente de Tobias, não estamos mais falando em textos sagrados, mas de um grimório, um pilar fundamental da magia cerimonial e do ocultismo europeu. O título original, Lamegeton Clavicula Salomonis, remonta provavelmente ao século XVII, embora beba de fontes muito mais antigas tradicionalmente atribuídas ao rei Salomão. Academicamente falando, a obra é estruturada em 5 partes. A mais célebre é a Goetia, que cataloga 72 demônios ou espíritos infernais, cada um com seus respectivos selos, hierarquias e poderes, que Salomão teria supostamente aprisionado em um vaso de bronze. Em seguida temos a Theurgia Goetia, focada em espíritos aéreos de moralidade ambígua. A Ars Paulina, que relaciona entidades aos signos astrológicos e às horas do dia. A Ars Almadel, voltada a invocações angelicais ou invocação angelical. E por fim, a Ars Notória, baseada em orações e meditações para o desenvolvimento da memória e da sabedoria perfeita. Esse compêndio influenciou profundamente a magia renascentista e ordens como a Hermetic Order of the Golden Dawn, chegando até a Aleister Crowley, que publicou sua própria versão comentada. Obviamente é um material totalmente rechaçado pelas religiões cristãs, judaicas e islâmicas, embora existam traduções em português na Biblioteca do Ocultismo, o que sempre exige um olhar crítico sobre o sensacionalismo e os erros dessas edições. Diante desse tipo de literatura, surge uma questão inevitável: até que ponto ler um grimório pode ser perigoso? A resposta exige separar a espiritualidade da psique. Do ponto de vista religioso, muitas tradições alertam que o fascínio por selos e rituais de invocação pode atuar como um consentimento energético, abrindo portas indesejadas mesmo que você não pratique o ritual. Porém, sob a ótica da psicologia simbólica e com alguém que aprecia bastante o trabalho de Carl Jung, essa abordagem faz muito sentido para mim. O cenário é diferente. Jung não estudava alquimia e ocultismo como feitiçaria, mas como manifestações puras dos arquétipos do nosso inconsciente. Se você analisa a Goethe com um distanciamento crítico, como um pesquisador de posse de seu equilíbrio mental, o risco é mínimo. O verdadeiro perigo reside na vulnerabilidade. Ler isso durante uma crise de ansiedade, com medo do sobrenatural ou fragilidade existencial pode gerar gatilhos, pesadelos e obsessões terríveis. Não necessariamente por forças demoníacas, mas porque a linguagem oculta é desenhada para afetar profundamente a mente humana. E foi analisando essa tênue fronteira entre a psicologia humana e o folclore que minha pesquisa culminou no fenômeno da 3 horas da manhã, a infame Hora da Bruxa. Historicamente, o silêncio profundo da madrugada sempre foi tido como o ápice da atividade de bruxas e espíritos. A tradição cristã aprofundou esse estigma, transformando as 3 horas na Hora do Diabo, por ser o exato oposto das 15 horas, horário atribuído à morte de Cristo, configurando assim uma zombaria profana ao momento sagrado. O cinema e a cultura pop, claro, capitalizaram em cima disso, estabelecendo as 3 da manhã como o código universal para o bizarro. E é aí que a coisa fica interessante. Eu pessoalmente acredito nos fenômenos paranormais. Para mim existem coisas que a nossa visão limitada não alcança, mas quando fui investigar o que a ciência tem a dizer sobre isso, percebi que a abordagem acadêmica e empírica oferece uma explicação estritamente fisiológica, afirmando que não há evidência científica de aumento de atividade paranormal nesse horário. Segundo a ciência mainstream, a explicação está na nossa biologia. Entre as 2 e 4 horas da manhã, o nosso corpo atinge o pico do sono profundo, dominado pelo estágio REM e pelas ondas lentas. Se você desperta abruptamente nesse período, o seu cérebro acorda desorganizado, o córtex visual e auditivo podem disparar estímulos aleatórios, o resultado? Uma probabilidade enorme de paralisia do sono e alucinações hipnagógicas, onde a mente projeta vultos ou vozes no ambiente. Adicione a isso a queda de temperatura, o silêncio absoluto da madrugada que amplia qualquer som sutil,
e a nossa expectativa cultural. A ciência argumenta que é a biologia e o imaginário coletivo trabalhando juntos para criar a sensação do sobrenatural. Mas, para ser bem franco, eu acho meio ridículo como os cientistas mainstream simplesmente não ligam para a parte espiritual por acharem o assunto tosco. Eles pegam milênios de relatos e experiências místicas e varrem tudo para debaixo do tapete, rotulando convenientemente tudo como alucinações ou falhas do cérebro, sem nem se dar ao trabalho de investigar o inexplicável com a seriedade que ele exige. Se a gente levar a sério a explicação paranormal, a dinâmica das 3 da manhã tem um peso absurdo. A teoria esotérica e espiritual argumenta que não é nosso cérebro que está falhando, mas sim o véu que separa o mundo físico do plano espiritual, que se torna extremamente fino nessa janela de tempo. Sem a interferência da luz e da radiação solar e com a queda drástica da estática mental e magnética do dia a dia urbano, a frequência da realidade fica limpa. É o cenário energético perfeito para que entidades, espíritos errantes e forças elementais consigam se manifestar no nosso plano. Além disso, quando o nosso corpo físico entra nesse estágio de relaxamento extremo, o tal sono REM, a nossa consciência sutil se desprende das travas lógicas da vigília. Ou seja, nós não estamos alucinando. Nossas defesas materiais simplesmente baixaram, deixando as nossas percepções, ou a nossa percepção, aguçada para enxergar o que já estava ali o tempo todo. Aquela sombra no canto do quarto, ou a sensação esmagadora de uma presença, deixam de ser um bug do córtex visual e passam a ser o nosso espírito captando uma intrusão real no ambiente. Seja um contato genuíno ou alguma entidade se aproveitando dessa brecha na madrugada para agir, reforçando aquela ideia da zombaria ao momento sagrado das 15 horas. E tem um mano querendo dar oi pra vocês aqui, já passou 50 vezes já. Ô meu bebê, tô com você, cara. Quer dar oi? Fala pra galera. Oi pessoal, eu sou o Jack. Menino, vamos. Vai lá, mano. Pra fechar esse ciclo, todo esse mergulho no universo noturno me levou a uma extensa revisão de fontes sobre por que investigadores paranormais insistem em atuar no escuro. Documentos e relatos de grupos focados no tema, como a Eastern Connecticut Paranormal Society, o Kentucky Paranormal Research, a MWV Spirit, além de debates nas comunidades de caça-fantasmas e paranormais, e portais como Higgy Pop, Ghostland Society e Unexplained Ireland exploram os prós e contras metodológicos de se controlar a luz e o som para investigar o desconhecido durante a noite. No fim das contas, foi assim que uma consulta bíblica de rotina se transformou em um estudo aprofundado que passou pela magia, pelo ceticismo da biologia e pela verdadeira mecânica, física e espiritual de como nós vivenciamos o medo. E pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem interessante para mim de fazer. Eu sempre me interessei muito pela Witching Hour e descobri um pouco mais de algumas coisas, assim, em saber... Ai, meu Deus do céu, peraí, guys. Pronto, peguei de novo o senhor. O senhorzinho, ele quer participar de novo do final. Mas enfim, pessoal, foi muito interessante ver como funciona essa questão tanto biológica quanto espiritual e física e tudo mais. Acredito sim que é importante a gente levar em consideração a visão da ciência mainstream, porque, né, em alguns momentos eles têm o seu brilho, mas eu também acredito que nós temos sim que investigar, porque, como eu falei, não existe nenhuma prova concreta que existem e nenhuma prova concreta que não existem espíritos. Então, por isso, vamos deixar de lado esse ceticismo dogmático, religioso quase, que essas pessoas têm, e vamos deixar também a nossa crença cega e vamos olhar os dois lados e vamos começar a fazer mais pesquisa em campo para analisarmos se faz sentido ou não. Tem um artigo muito legal que eu já li, não sei se eu já tenho ele resumido, mas basicamente vou fazer um vídeo falando sobre ele. E assim, eu acho que é um dos artigos mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Ele fala de uma pesquisa de um grupo que incluía céticos e tudo mais numa casa mal assombrada nos Estados Unidos. E eles tiveram fenômenos bem interessantes, porém ainda consideram inconclusivos, porque sempre tem que ter mais pesquisa em outros ambientes também. Então é isso. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário e, por favor, compartilhe com seus amigos se você gostar, né? Não esqueça, pesquiso bastante isso, então não é uma coisa feita por IA. Eu vi um comentário de um cara agradecendo por não ser feito por IA. De nada, meu amigo. Eu leio pra caramba pra fazer isso aqui, então, né? Estamos aqui. Então é isso, galera. Agradeço muito pela ajuda de vocês, pelo suporte, pelo apoio. Um
shout out ali pra Carol, minha amiga da faculdade, da Liga Acadêmica, né, na realidade, de faculdade. E é isso aí, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Jack, dê tchau pra eles. Tchau, tchau. Você assustou? Vagabundo.